Olá pessoal, aqui é o pastor Eliseu e eu queria apresentar para vocês a minha filosofia de ministério. Nós estamos em um momento de eleição pastoral e o conselho achou interessante que então a gente estivesse apresentando um pouco do que nós pensamos para o futuro da igreja, quais são alguns valores e estratégias. É isso que eu pretendo fazer neste momento. Nós já fizemos essa apresentação no domingo passado, mas como estamos numa época em que nem todos podem comparecer à igreja, então a gente achou melhor disponibilizarmos isso na internet, tá? Então, a minha proposta aqui é apresentar um pouco do que eu penso para a igreja da IPJT no futuro, tá? Quais são as estratégias. Parte disso aqui eu apresentei para o conselho da IPJT, isso que vocês vão ver agora, e também uma filosofia de ministério pessoal do pastor. O que eu vou apresentar agora é uma filosofia de ministério para a igreja, tá? É diferente. E essa filosofia de ministério para a igreja, que eu vou apresentar agora, ela nasce do pastor, é assim que deve ser, né? Ela vem com uma iniciativa pastoral, mas ela precisa ser desenvolvida junto com a liderança da igreja, tá? Então isso precisa ficar claro, porque é uma filosofia de ministério em construção, tá? Por que em construção? Eu vou definir aqui filosofia de ministério para vocês. Filosofia de ministério é um princípio orientador para a igreja, tá? É aquilo que vai nortear o caminho da igreja, para onde a igreja quer chegar. E esse princípio orientador do ministério para a igreja, ele é composto pela compreensão de pelo menos três coisas. Então, em primeiro lugar, ele é composto pela compreensão do contexto histórico-geográfico da igreja. Então, ou seja, qual é a história da igreja, como ela nasceu, quanto tempo levou de congregação, quem é a sua igreja-mãe, como que foi tudo isso, quais são as marcas que a história deixou nesta igreja, o que ela carrega até hoje, quais são as pessoas fundadoras, quais são os pontos marcantes na história da igreja, entre outras coisas, tudo que envolve a história, inclusive do bairro. Então, qual é a história do bairro em que a igreja está? Ela já esteve em outro local? Como é que funciona tudo isso? Então, essas informações, quem tem melhor são a liderança da igreja, tá? É a liderança da igreja, são os membros mais antigos. Isso é muito importante para construir um princípio orientador, uma estratégia para a igreja que seja adequada com a sua história, tá? Não pode um pastor que vem de fora não pode negligenciar o aspecto histórico nem da igreja, nem da região. E geográfico também, onde que a igreja está inserida, tá? Como que é a população, como que é o estilo de vida, qual é a cultura desse local onde a igreja está, quais são os desafios, quais são as oportunidades, tá? Então tudo isso vai compor esse princípio orientador do ministério da igreja, tá? E consequentemente do pastor. Então, por isso que isso aqui não está ticado, porque é algo que precisa ser feito junto com a liderança, tá? Precisa ser desenvolvido. Ainda, uma outra compreensão que compõe o princípio orientador para a filosofia de ministério da igreja são as potencialidades comunitárias, tá? Oferecidas por Deus por estabelecimento da igreja. Então, quais são os dons? Quais são as capacidades? Quais são os interesses? Quem são as pessoas que compõem essa igreja? Tá? Então, tudo isso vai ser importante para saber quais são as atividades, são os pontos fortes que nós teremos e quais a gente vai precisar trabalhar mais. Então, tudo isso é muito importante e isso, a liderança da igreja, ela tem condições de passar isso com mais propriedade. Já o último tópico, que é o propósito da igreja, esse sim é o que eu vou apresentar aqui, que tem a ver com uma compreensão do propósito bíblico e teológico da igreja. Esse ponto é justamente aquele que o pastor vai trazer para a igreja
e que, somado com o contexto histórico-geográfico e as potencialidades da comunidade, da igreja, vão compor esse princípio orientador que é a filosofia de ministério. Tá? Então eu estou trazendo nesta apresentação o propósito bíblico-teológico da igreja, tá? Qual é o nosso alvo, quais são as estratégias, mas tudo isso precisa ser enriquecido, elaborado, desenvolvido junto com esses dois primeiros tópicos, que é a compreensão do contexto histórico e geográfico da igreja e as potencialidades comunitárias. Tá? Tudo isso sentando com o conselho, com a liderança como um todo da igreja, e isso vai ser desenvolvido. Só para entenderem que eu vou gastar essa apresentação falando do propósito bíblico-teológico da igreja, tá? E as estratégias que decorrem disso. Então, eu queria convidar vocês a pensar em um objetivo para a igreja, tá? Um objetivo ministerial que vai nortear cada atividade, cada tempo gasto, tudo que a gente fizer como igreja. E se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que existem vários objetivos que podem ser numerados, tá? Alguns bem complexos, a gente pode trazer uma frase bem bonita, bem longa, bem abrangente. Mas eu queria algo que fosse muito simples, que fosse algo bíblico, mas que fosse algo simples e o máximo abrangente possível. Algo que fosse memorizável, algo que todo mundo tivesse na ponta da língua. Então eu pensei no seguinte objetivo para a vida da IPJT e de suas congregações. E o objetivo é crescimento. Tá? Uma palavra simples, fácil de memorizar e tem muito fundamento bíblico. Nós trabalhamos visando o crescimento, mas sabemos que quem dá o crescimento é o Senhor. Todo mundo sabe disso. Paulo, lá em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora, por mais que Paulo reconheça que é Deus quem dá o crescimento, ele não anula a busca do crescimento. Tá? Aquele que rega, aquele que planta, não rega e planta sem esperar que a planta vá nascer, vai crescer, vai reproduzir-se. Não, quem rega e quem planta espera que cresça, busca o crescimento. Mas, todavia, não é o que planta e o que rega aquele que faz a planta crescer. Entendeu? Então, da mesma forma, nós podemos e devemos buscar o crescimento, mesmo sabendo que é Deus quem dá o crescimento. E que nós não somos alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento é alguma coisa. Mas nós podemos sim ousar buscar o crescimento, porque Deus mesmo prometeu que ia crescer. Inclusive, ele conta uma série de parábolas que falam, o próprio Jesus fala sobre que o reino dele cresceria, se expandiria. Expandiria, mesmo que começasse com uma pequena semente, um grão de mostarda, ele ia crescer e multiplicar. Então nós temos promessas que o próprio Jesus nos fez, que isso vai dar certo, que isso vai crescer. Tá? Então, por isso nós devemos buscar o crescimento. E quando a igreja não cresce, isso é sintoma de algum problema, de alguma doença. Uma criança que não cresce é problemático. Ou seja, existe algum problema que precisa ser analisado ali, porque o normal é crescer, o natural é crescer. Tá? Uma falta de crescimento, inclusive, é muito perigoso. Porque imagine comigo uma espécie de algum animal que não se reproduz, não cresce em número. É uma espécie que tende à extinção. Então, de fato, devemos buscar o crescimento. A Bíblia fala sobre isso. Muito embora saibamos que Deus é quem produz o crescimento, mas Deus usa os dons, habilidades e as capacidades que Ele nos dá para produzir esse crescimento que deve ser buscado com humildade e com dependência de Deus. Mas que tipo de crescimento nós estamos falando então? Qual é o crescimento que
que eu estou propondo para a vida da igreja? Um crescimento quantitativo e um crescimento qualitativo. Entenda que por quantidade eu estou falando de conversões. Tá? Eu estou falando de novos convertidos, novas pessoas que se rendem a Jesus Cristo. Não é apenas um crescimento de igreja de pessoas vindo de outras denominações ou outras igrejas. Isso é inevitável, tá? Isso acontece. Não há problema algum nisso. Mas isso não é crescer em quantidade. Tá? Isso não é manifestar o reino. São apenas pessoas cristãs trocando de igreja. Mas quantidade aqui eu estou falando de pessoas conhecendo e se rendendo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? É isso que eu chamo de quantidade. Então a igreja deve buscar sim crescer em quantidade. A igreja deve pregar o evangelho. É claro que isso está no controle de Deus, é claro que Deus é soberano sobre a nossa salvação e sobre tudo na realidade, mas isso não nos impede de sermos responsáveis, muito pelo contrário. Isso deve nos empurrar a sermos responsáveis, a pregarmos o evangelho, a falarmos e pregarmos em tempo e fora de tempo. Tá? Então, a nossa busca, a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso objetivo é que a igreja cresça com conversões. Isso é muito importante. E somado a isso, o crescimento que a igreja precisa ter e que deve objetivar, deve buscar, é um crescimento de qualidade. E por qualidade, me entenda aqui, santidade. Tá? Enquanto quantidade eu estou falando de novos convertidos, qualidade eu estou falando de santidade. Uma igreja que cresce em se parecer com Jesus Cristo. Tá? E uma coisa e um crescimento não está desassociado do outro. Como movimentos e igrejas às vezes escolhem, né? A gente prefere mais a quantidade, a gente quer uma igreja que cresce muito rápido em detrimento da qualidade ou da santidade da igreja. Então a igreja se abre. Ou igrejas que focam na qualidade, um tipo de santidade e que negligenciam totalmente a quantidade. Isso não é bíblico, tá? Isso não é certo. Inclusive as duas coisas estão tão relacionadas que uma igreja que não cresce é uma igreja que invariavelmente não tem santidade. E uma igreja que não tem santidade não cresce verdadeiramente, porque as coisas estão juntas. Inclusive, algo muito comum, eu gosto de usar essa ilustração, algo muito comum em crentes antigos, em crentes que frequentam a igreja há muito, muito tempo, eles se acostumam demais com a graça transformadora de Deus, tá? Porque já estamos tanto tempo sendo transformados que nenhum crente muito antigo consegue ficar fascinado de uma semana para outra com o que a graça de Deus transformou a sua vida, da semana passada para essa. Talvez você não consiga citar nada do que Deus te transformou. E aí você perde um pouco desse entusiasmo, desse maravilhamento para com a graça transformadora de Deus. Mas quando na sua comunidade local, na sua igreja, um não cristão se rende a Jesus Cristo e você começa a ver uma transformação radical na vida dele, nos padrões antigos, pecaminosos, e você vê a graça de Deus atuando e transformando a vida da pessoa, e você está acompanhando isso, parece que a graça traz novo brilho para você. E aí então você se impressiona de novo com o poder de Deus, com a misericórdia, com a graça de Deus atuando na vida das pessoas. E isso renova a vida da igreja. Aquela igreja que se não tivesse esse novo vigor, esses novos convertidos, estaria acostumada demais com a graça de Deus e então ficaria sem vida, sem entusiasmo. Então, quando essas coisas se misturam, quando o crescimento quantitativo é acompanhado com o crescimento de qualidade, um crescimento de santidade e vice-versa, então a igreja floresce. Tá? Então, nós não precisamos escolher um crescimento dentre outros, mas nós podemos buscar crescer em quantidade e qualidade. Crescer com novos convertidos e com santidade.
Agora, como fazermos para alcançarmos esse tipo de crescimento? Como que a gente pode fazer? E eu quero citar aqui 12 estratégias, tá, que vêm de princípios bíblicos, para a igreja crescer em quantidade e em qualidade. Tá? 12 estratégias de atuação. Em outras palavras, poderia dizer 12 estratégias para uma igreja saudável, que foi o último livro que nós estudamos na escola dominical ano passado. Ou eu poderia chamar de 12 estratégias para uma igreja centrada, que é o livro atual que nós temos estudado como igreja na escola dominical. Ou seja, o que eu estou propondo aqui tem relação com tudo aquilo que a gente já tem visto, tá? Aquilo que vocês já estão sendo introduzidos, para que então a gente consiga colocar esses passos, essas estratégias em prática, tá bom? E assim a gente busque o crescimento em quantidade e em qualidade. Então, a primeira estratégia que eu quero colocar é a centralidade no Evangelho. Tá? É uma ênfase intensa na mensagem do Evangelho como uma via totalmente diferente, totalmente alternativa ao legalismo e ao liberalismo, ou ao farisaísmo, a ideia de que se você cumprir os mandamentos, a ideia de que se você for um bom cristão, se você orar muito, se você ler a Bíblia, se você dar o seu dízimo, se você ser um cristão exemplar, então Deus vai te aceitar. Do outro lado, existe uma perversão também do Evangelho, que é a ideia de que Deus ama todo mundo e não interessa o jeito que você vai viver, porque no final das contas Deus é amor, ou simplesmente Deus nem existe e vamos viver do jeito que a gente quer. Tá? E são pessoas mais voltadas para imoralidade. Do outro lado, o moralismo é voltado para moralidade, mas uma moralidade que se fundamenta, que confia nos seus próprios méritos, nas suas próprias obras de justiça, nas suas próprias qualidades, no seu próprio esforço. E ambos caminhos são totalmente diferentes do que é o Evangelho. Então o Evangelho não vem só para pregar contra o imoral. Não vem só para falar contra ele. O Evangelho vem para falar contra o moralista. O religioso que acha que vai alcançar o céu, alcançar o favor de Deus pelas suas boas obras, pelo seu desempenho religioso. Então o Evangelho ele combate tanto o filho mais novo da parábola do filho pródigo, que vai e gasta com prostitutas e ele rejeita o seu pai, como o Evangelho vai falar para o filho mais velho, que está sempre na casa do pai, mas que não ama o pai, está interessado somente nos bens do pai e que não se congratula, não fica feliz quando o irmão mais novo volta para casa e ele faz questão de não participar da festa. Então, naquela parábola, naquela história, os dois filhos representam para a gente esses dois caminhos que são diferentes do caminho do Evangelho, que é um caminho totalmente diferente da graça de Deus em Cristo, redimindo um povo para si mediante a justiça e os méritos unicamente e exclusivamente de Jesus. Então, a proposta para a vida da igreja, não somente nas pregações, mas nas aulas, para crianças, para adultos, nos nossos aconselhamentos, na nossa evangelização, nos nossos programas, o objetivo é ser centrado no Evangelho. Ser enfático com isso. Nas músicas, por exemplo, nos programas, tudo precisa ser voltado e centrado no Evangelho. Tá? Isso é uma estratégia para que a gente cresça tanto em santidade quanto em quantidade. Tá? Pessoas são convertidas verdadeiramente quando são confrontadas com o Evangelho. Sejam elas religiosas, sejam elas libertinas, imorais. Ambas precisam do Evangelho. E a nossa santidade, o crescer em santidade, em qualidade, depende do Evangelho. O Evangelho não é só para não cristão, o Evangelho é para cristão. O cristão somente é santificado quando ele compreende mais profundamente o Evangelho. O cristão não se santifica simplesmente com seu esforço.
O cristão é santificado quando ele compreende o evangelho da graça, quando a graça que transforma, não somente a graça que salva, mas a graça que santifica. Então o evangelho precisa estar no centro, porque só ele pode gerar o verdadeiro crescimento, em quantidade e em qualidade. Em segundo lugar, relacionamentos intencionais. Então aqui a estratégia é investir pesado no discipulado através de relacionamentos. Tá? Foi isso que Jesus fez. Foi isso que fez a igreja crescer. Relacionamentos e não meramente programas. Tá? Então, em todo tempo, a comunidade precisa se relacionar à igreja intencionando, objetivando um relacionamento que gera o crescimento do outro, seja em tempo após o culto, nos pequenos grupos, em encontros informais, todos os momentos da vida da igreja, sejam durante a semana ou de final de semana, precisa ser um ambiente para que haja relacionamentos que intencionam levar o outro para mais perto de Cristo. E não fazer simplesmente um salto gigantesco de alguém que não é cristão, passando pelos passos que se você acompanhou as aulas, você já viu isso, né? Os passos do discipulado, que é alguém que não é convertido, e aí você se envolve com a pessoa para que você a conheça, desenvolva um relacionamento, e depois ela já está num segundo estágio, que é o estágio da evangelização, depois um terceiro estágio, que é o estágio da edificação, e um quarto estágio, que é o estágio da equipação, né? Que você está capacitando a pessoa para que ela exerça o mesmo ministério para com outra, para que ela ajude outra pessoa a passar por todos esses processos, multiplicando assim os discípulos. Só que a ideia dos relacionamentos intencionais não é simplesmente assustar as pessoas obrigando e exigindo que elas ajudem alguém que não é cristão a chegar na última etapa, que é da capacitação, para que eles façam isso com o outro. Não, é um passo de cada vez. Tá? Em qualquer relacionamento, então, em qualquer encontro, você pode objetivar como eu posso fazer esse meu irmão, ou até esse que nem é meu irmão, a crescer um passo de cada vez para mais perto de Jesus. Só um passo. Às vezes significa saber o nome da pessoa. Às vezes significa dizer que está orando por ela. Às vezes significa compartilhar um versículo bíblico, chorar com ela, se alegrar com ela, visitá-la. São várias as formas que a gente pode pensar, pelo menos um passo de cada vez. Como eu posso me relacionar com essa pessoa, intencionando que ela saia desse relacionamento um pouco mais parecida com Jesus. Tá? Então isso é uma visão radical que precisa permear todas as esferas da vida da igreja. Em terceiro lugar, uma comunidade missional. Tá? Uma igreja que olha para fora e não apenas para si mesma, não apenas para o seu próprio umbigo. E isso envolve uma série de implicações. Por exemplo, já que é uma igreja que se preocupa com o de fora, ela vai investir em um ambiente de culto acolhedor às pessoas de fora, às pessoas que pensam, que acreditam muito diferente da gente. A igreja vai ser uma comunidade que se preocupa em acolher essas pessoas. Um ambiente relacional, um ambiente intimista. É uma igreja, uma comunidade missional, uma comunidade que se preocupa com aquele que está de fora do nosso círculo, das nossas paredes. É uma comunidade que vai investir numa recepção capacitada das pessoas que nos visitam. É uma recepção que vai conectar com as pessoas quando elas chegam. E aí depois de um tempo conectando com a pessoa, criando esse relacionamento, então ela vai começar agora a integrar essa pessoa na vida da igreja. E depois de integrar essa pessoa na comunidade, ela vai engajar essa pessoa no serviço. Então uma comunidade missional, ela tem bem estruturado essa visão da recepção, de conectar, de integrar e de engajar. Tá? É muito importante esse passo, que inclusive pesquisas mostram, e a nossa própria experiência mostra, que a primeira conversão que as pessoas têm
não é Cristo Jesus em primeiro lugar, mas sim é a comunidade. As pessoas se convertem à comunidade e aí depois elas acabam entendendo a profundidade do evangelho e se convertem a Jesus Cristo, na maioria das vezes. Então, uma comunidade missional, ela leva isso em consideração. Uma comunidade missional, ela dá muita ênfase, incentivo e engajamento numa evangelização abundante. Não evangelização simplesmente como um programa, mas como um estilo de vida. Uma comunidade missional, ela também acaba tendo poucas programações, a fim de que haja disponibilidade de tempo para que os membros da igreja tenham condições de se relacionar com as pessoas de fora da igreja. Talvez com pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, dos seus vizinhos, que igrejas que têm programas o tempo todo fazem com que os seus membros nunca tenham oportunidades missionais, nunca tenham oportunidades de se relacionar com pessoas de fora da igreja. Então sempre que alguém te chama para alguma coisa, você responde, mas eu tenho um compromisso na igreja, porque eu não posso por conta da igreja. Não, uma comunidade missional que é sensível aos de fora, que é voltada para as necessidades de fora, dos não cristãos, é uma igreja que reduz o tempo dentro dela para que haja espaço para que as pessoas se relacionem intencionalmente com as pessoas de fora. A evangelização então funciona como esse estilo de vida da comunidade e não apenas dependendo de programações específicas de panfletagem e outros eventos de evangelização. Em quarto lugar, para que nós objetivemos esse crescimento, nós precisamos ter uma contextualização equilibrada à cultura. Nós já temos estudado bastante isso, sobretudo no livro A Igreja Centrada. E uma contextualização equilibrada é aquela que tanto valoriza aspectos bons da cultura, como sinais da graça de Deus, da graça comum de Deus, como ela confronta a cultura quando ela expressa sinais da queda, do pecado. Então, uma igreja que contextualiza de maneira equilibrada, ela vai tanto valorizar aspectos da cultura, quanto ela vai confrontar. E isso vai ter uma série de implicações para a vida da igreja. Para aquilo que ela valoriza, por exemplo, quanto à tecnologia. Uma igreja que entende a graça comum de Deus atuando por detrás dos desenvolvimentos tecnológicos e como a igreja pode usar isso para o bem. Quanto a igreja, nesse mesmo aspecto, vai confrontar a tecnologia quanto às suas inclinações, às tentações que temos quanto a ela, que são consequência do pecado, de uma idolatrização, de uma dependência. Então, em cada aspecto da igreja, seja na comunicação, seja na excelência, a igreja vai, seja no modo de se vestir, em que músicas tocar, a igreja vai saber contextualizar, valorizando aspectos que devem ser valorizados e confrontando aspectos que devem ser confrontados. Em quinto lugar, para que nós objetivemos o crescimento, um passo importante é termos uma adoração inclusiva. O que é adoração inclusiva? O que ela envolve? Ela envolve uma comunicação clara e acessível dos valores cristãos para aqueles que estão lá fora. É uma igreja que pressupõe a presença de não cristãos ou de cristãos muito imaturos em nosso meio, e nós falamos numa linguagem acessível e clara para que essas pessoas nos entendam. Seja uma linguagem corporal, uma linguagem verbal, uma linguagem visual, uma linguagem musical. Nós vamos querer que as pessoas nos entendam, nos compreendam. E nós erramos em ser uma comunidade que preza pela adoração inclusiva, quando, por exemplo, nós nos nossos sermões, nas nossas pregações, nós falamos uma linguagem muito difícil, muito distante da linguagem das pessoas que nos visitam, dos não cristãos, e eles acabam não entendendo absolutamente nada.
Ou quando nas nossas músicas nós acabamos usando a nossa linguagem própria, né, o nosso evangeliquez, e cantamos coisas que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, quando cantamos Hosana nas alturas, Aleluia, Maranata, que são palavras que só a gente entende, que as pessoas não entendem. Inclusive, Hosana nas alturas é muito típico, né, um não cristão chegar e ouvir essa música e perguntar quem é Hosana e o que ela está fazendo nas alturas. Então, eu não estou dizendo que essas palavras não devam acontecer em nosso meio, mas uma adoração inclusiva se preocupa em explicar os conceitos, os valores, as histórias que muitas vezes a gente simplesmente passa por textos pressupondo que todos conhecem, mas uma adoração inclusiva leva em consideração o outro e explica e inclui na adoração. Inclusive, se você acha esse ponto estranho, eu confesso que por muito tempo eu achei que o culto, a nossa adoração, precisava ser voltada simplesmente a Deus, sem se preocupar com os visitantes ou os não cristãos. O culto quem presta são os crentes e o resto, a paciência. Até que então eu lidei com um texto bíblico de Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto. No capítulo 14, versículo 23 a 25, ele diz o seguinte: Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que Paulo está fazendo aqui? Falar em línguas era algo comum na vida daquela comunidade. E Paulo estava falando para que eles revissem como eles tratavam o dom de línguas, porque quando um não cristão chegava, e Paulo pressupunha a presença de não cristãos no meio deles, no meio da adoração deles, no meio do culto deles. E quando o não cristão ouvia a forma como eles falavam em línguas, ele não era edificado, muito pelo contrário, eles achavam estranho. E eles não eram tocados por isso. Mas quando eles profetizavam, o que significava falar das verdades de Deus, para que o coração dessas pessoas fosse, os segredos do coração fossem manifestos, então esses não cristãos testemunhariam, perceberiam que Deus de fato estaria no meio deles. Eles perceberiam. Olha que princípio interessantíssimo. Paulo está dizendo, olha, a forma como vocês adoram a Deus, e de fato é uma adoração a Deus, ela precisa ser modelada pela forma como os não cristãos percebem. Para que não é que a sua adoração vai ser refém do modelo que o não cristão exige ou tem, não, mas que nós tornamos aquilo que fazemos acessível para essas pessoas, para que eles possam dizer, Deus de fato está no meio de vós. Esse é o objetivo que Paulo coloca aqui. Para que quando o segredo dos corações fossem revelados, as pessoas percebessem que de fato Deus estava no meio deles. E nós precisamos objetivar a mesma coisa, nós precisamos adorar a Deus de um modo bíblico, de um modo fiel, mas de forma que os não cristãos entendam e possam ver que Deus de fato está no meio de nós. Em sexto lugar, uma igreja que cresce é uma igreja que é voltada para a cidade, não é uma igreja que apenas quer sugar da cidade, do seu bairro, mas uma igreja que se presta a amar a cidade, a servir a cidade, a se envolver com os problemas, as oportunidades que a cidade, o nosso bairro oferece. É uma igreja não voltada simplesmente para suas necessidades, mas uma igreja que é voltada para fora. Uma igreja que se preocupa, uma igreja que estuda a sua região, uma igreja que é conhecida pelo seu serviço, pela forma de falar
com a cidade de uma forma amorosa. Tá? Não é uma igreja que se exclui, uma igreja que, se pudesse, moraria numa nuvem para não ter que ficar em nenhuma cidade, para não ter que se instalar em lugar nenhum. E vivendo numa bolha espiritual. A igreja que busca um crescimento em quantidade, em qualidade, precisa se envolver com a cidade, amar, servir. E uma das propostas que nós temos para ano que vem, que inclusive eu já conversei com algumas pessoas, é que nós tenhamos, funcionando na igreja, projetos para envolver a cidade, o nosso bairro. Então, hoje nós temos professores de música, professores que ensinam violino, teoria musical, piano, violão, e professores de línguas também, para ensinar inglês e espanhol, para a nossa comunidade, para as pessoas que moram ali e às vezes anos e não conhecem nem a igreja. E essa seria uma porta de entrada. Primeiro, para a gente servir e amar e se envolver com as necessidades da nossa região, mas ao mesmo tempo uma porta de entrada para que as pessoas nos conheçam, para gerar relacionamentos intencionais, para gerar pessoas que nos visitam e para gerar pessoas que sejam convertidas a Jesus Cristo. Tá? Isso, dentro dessa igreja para a cidade, também envolve projetos sociais e uma série de coisas que visam o benefício da cidade. Ainda, pregação íntegra e relevante, uma pregação que procura pregar de fato as Escrituras, tá? E quando eu digo isso, não estou dizendo apenas de pastor ou presbítero, eu estou falando de todos os âmbitos da igreja, tá? Todo cristão, até certa medida, precisa ser um pregador da palavra, precisa ser alguém que vai testemunhar da palavra para outros. Então isso precisa ser feito de maneira íntegra, fiel às Escrituras e ao mesmo tempo relevante, respondendo às perguntas que a nossa cultura está levantando e fazendo. Então não é apenas pregar de maneira fiel, mas de um jeito que ninguém entenda, de um jeito que não conecte com as pessoas, que não responda às perguntas que elas têm. Mas ao mesmo tempo também não é responder às perguntas sem ser fiel à palavra. As duas coisas precisam caminhar juntas. E nisso a igreja tem um papel fundamental, inclusive com o seu pastor. A igreja precisa ser esse feedback para o pastor de, olha pastor, tá fiel. A gente acha que tá pregando a Bíblia, mas não tá chegando na gente. Não tá sendo claro, não tá respondendo as perguntas que a igreja tá fazendo. E o contrário também. Pastor, olha, tá respondendo as perguntas, mas a gente não percebe nem como o senhor tá tirando isso da Bíblia. O senhor tá falando coisa da sua cabeça, não tá nem na Bíblia isso que você tá dizendo. Então, a igreja precisa caminhar junto nesse passo com o seu pastor para que a igreja cresça em qualidade e em quantidade. Em oitavo lugar, pequenos grupos de pastoreio. Tá? O pastoreio ele precisa ser feito em camadas. Não há um pastor que consiga pastorear de maneira adequada uma igreja com mais de 30 membros. É muito difícil, a vida das pessoas são complexas. Então, nós precisamos de ajuda, nós precisamos do conselho que Jetro deu a Moisés. Olha, escolha líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, e aí então vá subindo. Quando o de 10 não sabe resolver, o de 50, etc., chega em Moisés, e Moisés resolve. Da mesma maneira, o pastoreio precisa funcionar assim. O pastor vai caminhar invariavelmente com algumas pessoas mais próximas que vai capacitar, que vai discipular, que vai preparar. Essas pessoas vão caminhar com outras, mas sempre terão acesso ao pastor. Mas os pequenos grupos que a nossa igreja já tem e já funciona, precisa ser de fato esse ambiente em que vai ocorrer o pastoreio, não só do pastor, mas de outros membros que estão sendo capacitados e que vão trazer, inclusive, um feedback, um retorno de como está sendo para o pastor. Tá? Essa estrutura de pastoreio é uma estrutura muito importante para uma igreja que quer crescer em quantidade e em qualidade também. Em nono lugar, discipulado capacitador. Então, um discipulado que capacita as pessoas, os crentes, tanto à maturidade quanto à sua vida ministerial, ao seu trabalho, ao seu serviço. Tá?
É um discípulo que faz outro discípulo. Você discipula alguém, capacita alguém para que essa pessoa capacite ou faça o mesmo processo com outra pessoa. E aí uma frase que eu gosto bastante, pensando nesse discipulado capacitador, é que se nós falarmos, as pessoas que nos ouvem, elas certamente vão esquecer depois de um tempo. Se nós mostrarmos, talvez as pessoas vão se lembrar, porque vai imprimir melhor o nosso impacto na vida das pessoas. Mas se nós engajarmos, se colocarmos as pessoas para trabalhar, então de fato elas vão aprender. Um exemplo aqui é, imagine que eu dê uma palestra, uma aula de como evangelizar para a igreja. Dou direitinho, acaba ali, se ninguém colocar em prática, as pessoas simplesmente vão esquecer. 2 semanas depois, elas não vão nem lembrar que eu dei uma palestra, um treinamento sobre evangelização. Mas se no mesmo dia, ao invés de eu só falar, eu trazer uma pessoa, um não cristão, e eu evangelizar na frente das pessoas, ou de uma pessoa só, na rua, e eu faço isso na prática, eu mostro, então a chance de a pessoa se lembrar é maior. Agora, se eu trazer aquela mesma pessoa que estaria nas aulas, para que ela se relacione com alguém, e ela evangelize, e eu esteja do lado, dando suporte, encorajando, corrigindo, eu estou engajando a pessoa, de fato ela vai aprender, de fato ela vai se animar a fazer novamente, ela vai quebrar uma barreira. Então, o discipulado capacitador, ele visa não somente ficar falando para outras pessoas, não somente mostrando o que é essencial, tá? Não estou menosprezando a fala, nem o exemplo, eu estou mostrando que precisa, além disso, precisa de algo mais, que é o engajamento, é colocar as pessoas para trabalhar, é colocar pessoas para fazer outros discípulos. Tá bom? Em 10º lugar, ministério orientado por dons. Esse é um ponto muito importante, gente. O trabalho na igreja, o serviço na igreja, não é simplesmente para quem gosta. Não é simplesmente para quem herdou um cargo, herdou uma função. Tá? Não é porque alguém te colocou. O ministério na igreja deve ser orientado pelas capacidades que Deus deu de maneira sobrenatural. Um texto que fala sobre isso, muito importante, se encontra lá em 1 Pedro 4, versículo 10, em que Pedro diz: servi uns aos outros, não de qualquer jeito, não como quiserem, mas cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros, como bons mordomos dessa multiforme graça de Deus. Então cada um deve servir segundo o dom que recebeu. Tá? Não simplesmente segundo o que tem vontade. Eu lembro do professor Eber Júnior em aula falando que uma das coisas mais difíceis que tem, é você chegar para um aluno de seminário, alguém que está se preparando para ser pastor, no último ano de seminário, e dizer para ele: olha, você não tem dom. Você não deveria ser um pastor. É difícil porque ele já gastou muitos anos da vida dele estudando para chegar nesse último estágio e alguém falar isso para ele. Por isso que é importante que isso se perceba antes. E não é nenhum pecado não ser pastor, mas... E não é nenhuma coisa ruim, sem compaixão dizer isso para alguém. Porque é sem compaixão deixar que aquele que não tem o dom para aquele determinado serviço pastoreie uma igreja e uma igreja toda vá sofrer por conta da falta de dons naquela área, do ministro ou do pastor. Então, isso não somente se aplica para pastores que precisam ter dom para isso, não é simplesmente gostar, não é simplesmente almejar, desejar, isso faz parte, mas é mais do que isso. E o dom não é a pessoa que diz que tem o dom, mas é a comunidade que percebe e diz que você tem o dom na medida que você serve a comunidade. Então a igreja, de maneira semelhante como acontece com pastores, a igreja, os membros da igreja precisam verificar quais são os seus dons na medida que eles servem a igreja e a igreja reconhece as suas capacidades, as suas habilidades sobrenaturais, para que eles de fato então sirvam aonde eles são bons, aonde Deus concede uma capacidade sobrenatural. Então uma igreja
que visa crescer em qualidade e em quantidade é uma igreja que é voltada para o ministério orientado por dons, conforme o dom de cada um. Em penúltimo lugar, uma igreja que visa crescer é uma igreja que dá ênfase no movimento de plantação de igrejas. Porque eu estou convencido, conforme diz Peter Wagner, que a plantação de igrejas é a melhor ferramenta evangelística debaixo do céu. A melhor ferramenta evangelística. Graças a Deus, porque a nossa igreja tem essa visão, é uma igreja que apoia, que se interessa, que contribui, tanto com missionários transculturais, missionários que estão em outros países, quanto implantações que acontecem aqui, na cidade de São Paulo, em Guarulhos. Então, isso precisa ser algo que a nossa igreja vá continuar apoiando, vivendo, respirando, desejando, investindo na plantação de novas igrejas. E, em último lugar, uma integração de fé e trabalho. É conectar as nossas crenças e a nossa fé com o que a gente faz durante a semana, com as nossas vocações, com o nosso chamado para ser um médico, para ser um pedreiro, para ser uma dona de casa, para ser um advogado, um dentista, para qualquer coisa, um professor. É conectar em nossas pregações, em nossas aulas, em nossos aconselhamentos, quais são os princípios bíblicos que devem orientar a nossa profissão. E não simplesmente o pastor exigindo que cada cristão tenha uma agenda ou tenha uma semana e como a que o pastor tem. Não, como que vocês, de acordo com as suas vocações e profissões, vocês aplicam toda a verdade cristã, toda a verdade bíblica nos seus ambientes de trabalho? Como vocês lidam com aquilo que precisa ser valorizado no trabalho, aquilo que precisa ser confrontado no trabalho? Então esse passo é muito importante para a vida da igreja. A igreja precisa interagir com a sociedade a partir do seu trabalho e da sua vocação. E aí uma missão que eu tenho dentro dessa área da integração de fé e trabalho é justamente essa: capacitar, conectar e mobilizar os membros da igreja em seus respectivos campos de trabalho, rumo à transformação centrada no Evangelho para o objetivo comum. Essa é a missão que a gente precisa ter como igreja dentro dessa área de integração fé e trabalho. É interessante que, pensando nessa ideia de capacitar, conectar e mobilizar, uma pesquisa mostrou recentemente que a aprendizagem na vida adulta ela acontece quando as pessoas ouvem uma nova ideia, então elas são ensinadas, ou seja, a ideia de capacitar. Mas depois elas discutem com amigos, que é a ideia de conectar. E por último, elas aplicam em situações simuladas ou verdadeiras, que é a ideia de mobilizar. Portanto, esses são os passos que precisam acontecer. Nós precisamos capacitar as pessoas a serem bons profissionais em suas áreas. Conectar profissionais uns com os outros, como lá na Igreja Presbiteriana Redeemer em Nova York. Eles têm grupos de profissionais acontecendo durante as semanas em que empresários, médicos, advogados e outras profissões, professores, se reúnem entre eles para discutir as oportunidades, os desafios presentes na sua profissão e conectar com os princípios bíblicos, como que a sua fé influencia na sua profissão, na sua vocação. Então eles são capacitados para isso. No segundo momento, eles se conectam entre eles e eles são mobilizados entre si para promover mudanças na sua área de trabalho. Então, a ideia da igreja precisa ser justamente essa de capacitar, conectar e mobilizar os membros da igreja nos seus respectivos e nos seus campos de trabalho individuais, para que então
busquemos uma transformação centrada, enraizada no Evangelho, para o benefício e o objetivo comum, não só dos crentes, mas também dos não cristãos ao nosso redor. E assim eu termino essa exposição da filosofia de ministério. Cada ponto desse daria para fazer um curso inteiro sobre cada ponto desse, que eu passei de maneira muito rápida. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento que você queira fazer ou ter de mim, pode me procurar no meu celular, pode comentar aqui e eu vou prontamente respondê-lo. Tá? Então, Deus abençoe, esteja orando por esse processo de eleição pastoral, que Deus conduza a nossa igreja segundo a sua boa vontade. Deus abençoe, até a próxima.